Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 23 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, parte de baixo aqui do vídeo. Botão inscreva-se, clica nele, sino das notificações deixa ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo e o conteúdo existente do canal, principalmente a parte de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui de Ibovespa, Mini Índice, Mini Dólar, PTR4, Vale 3, ARZZ3, Rente 3, TAE 11, IGTA 3, Itube 4, ZIN 5, BRKM 5, Amar 3 e Elet 3. Vamos então começar a nossa análise, primeiramente rodando aqui a vinheta, e você já aproveita esse momento para deixar aquele like, aquele joinha que ajuda aqui a disseminação do conteúdo. Agradeço demais por sua valiosa audiência e por prestigiar aqui nosso trabalho. Então vamos lá, começando com o Ibovespa, que terminou proporcionando a sinalização que eu cheguei a comentar ontem. Nossa, Dalton, você comentou que ia cair? Não comentei que ia cair. Eu apenas comentei que em termos de movimentação do preço do tempo, né, da mesma forma que aqui fez uns 3 candles aí subindo, gerou um sinal de baixo e gerou um movimento para baixo de 3 candles. Gerou 3 muito mais fraco para cima, e lembrando que o viés, por mais que esteja subindo, o movimento seja subido, o viés era de baixa. O caminho mais provável é fazer isso aqui. Esse é o caminho mais provável. O mercado pode abortar isso? Pode. Mas enquanto não gerar um sinal de força, que não gerou, isso aqui não é um sinal de força, movimento fraco, segue sendo o caminho mais provável. Aí faz hoje um topo descendente, que aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Suporte mais próximo para o Ibovespa na faixa 124.400, arredondando, para até 123.300, também arredondando. Para anular esse viés de baixo, o que tem que acontecer no Ibovespa já na segunda-feira? Ou ficar aqui de lado também durante a semana que vem e romper aqui esse ponto. Isso anula a expectativa de queda. Gera uma expectativa de alta de poder voltar ali para a região ali em torno do perto dos 128 mil pontos. Seria esse sinal, superar primeiramente 126.427. Enquanto não fizer isso, caminho mais provável para baixo, apesar de estar entre as médias, que é onde pode ficar ter sinais falsos. Gera sinal de topo, mas não anda, fica aqui enrolado. Então, nesse momento, entre as médias, sinal um pouco mais, uma região um pouco mais de indefinição, mas temos um topo descendente a favor de um viés mais de baixo. E aí, qual é esse viés de baixo? Qual o suporte? Suporte que eu já mencionei, e abaixo disso a gente vai falar naquela região, em termos de falar de suporte mais relevante, na faixa 121.500 pontos. E aqui no gráfico semanal, o Ibov permaneceu acima dos 125 mil pontos. Parou em cima de 125 mil pontos. Isso é um ponto bom. Mas semana que vem tem que fazer o quê? Superar a máxima dessa semana, que é o quê? Superar isso aqui. Então esse ponto é um ponto importante no diário e é um ponto importante no gráfico semanal. Aqui bateu na média, gerou sinal de alta e abortou. Vamos ver se gera mais um sinal de alta, de subida, a partir da próxima semana, porque por enquanto, como gerou candle descendente, vai ficar com a expectativa um pouco mais para baixo, alinhada com a expectativa do mensal, que é topo ali, está tendo um topo nesse mês, com a queda aí de 1,38% por enquanto nesse mês. Indo agora para o mini índice, mini dólar, lembrando aí de deixar seu like, seu joinha, agradeço demais a sua audiência. Gráfico de 60 minutos, o que eu mencionei hoje no giro dos futuros, e também principalmente no radar já foi o Kai que fez, mas um giro ali dos futuros, um sinal para baixo, abertura aqui para baixo, esse foi a abertura, viesse aqui gerasse um sinal para baixo, ficaria mais para venda. Por quê? Até ontem na análise de fechamento do pregão, por quê? Porque aqui estava enrolado para ter um movimento para cima. Então, se abrir caindo, vir aqui para baixo dessa região aqui em torno dos 425, fica muito mais para se buscar a operação de venda de topo descendente. Terminou sendo um pregão bem interessante para a ponta vendedora. Aqui está dentro de um processo de recuperação, mas enquanto não retornar para cima desse nível, eu não exigiria muito do sinal de compra, por exemplo, de fundo. Comprei fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, que seria mais interessante mesmo se abrir subindo lá na segunda-feira. Ficaria de olho para não exigir tanto, ficar atento nessa zona de resistência em torno dos 125.820. Veio para cima dessa região aqui, ó, veio para cima desse patamar e passou a gerar sinal de alta para cima desses 820, 800 arredondando,
fica muito mais interessante para compra, porque aumenta a probabilidade de voltar abre um espaço maior para buscar um outro nível de preço mais relevante em termos de resistência. Por outro lado, se abre caindo, volta a ficar olhando mais para a venda, mas o ideal é que essa venda já seja para baixo, um topo descendente ou pivô de baixo para baixo do 125,045. Dólar, dia de hoje, apresentando aqui um dia de indefinição, vai lá embaixo, volta aqui para cima, enfim, mas é indefinição que está entre as médias e indefinição por conta do topo descendente e fundo ascendente. Que já tinha aqui fundo ascendente aqui e topo descendente aqui. Então, indefinição no dólar no formato de um triângulo simétrico. Para o próximo pregão, vamos ficar muito na questão olhando para o G60 da abertura do próximo pregão. Olha como esse ponto é importante. Bateu e já voltou para baixo. Continuou esse movimento aqui para baixo, vai apontar para essa região de suporte. Que região é essa? Região ali na faixa dos 173 até os 167. O desafio aqui é esse nível aqui em torno dos 215,5. Abriu subindo, abriu para cima dos 215,5, fundo ascendente ou pivô de alta, focaria em compra de day trade. Abriu caindo, focaria em venda de day trade, topo descendente principalmente, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento lá para a região de suporte que eu já mencionei. Então, esse seria o contexto para o próximo pregão, lembrando que segunda-feira, entre 9 e 10 horas da manhã, aqui dentro do aplicativo DV Invest, eu farei aí a análise. Ficou até o nome aqui do Kaique, né? O Kaique fez o radar do mercado, estou vendo aqui que abaixo de mim está com o nome do Kaique. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Pronto, agora sim, o meu nome está certo. E então aqui para segunda-feira, no giro aqui dos futuros, lá dentro do aplicativo, eu coloco esse vídeo para que você possa ter uma ideia depois que o mercado abriu, ou seja, o que dessa orientação que eu já faço na análise de fechamento, o que mudou, se continua a orientação, se alterou alguma coisa, abriu um gap muito forte de alta ou de baixa, o que muda. Tá? Então acompanhe dentro do aplicativo o giro dos futuros e o giro de abertura. Vamos então aqui agora falar das ações. A PETR4 no pregão de hoje apresentou, antes de falar da PETR4, aqui abaixo desse vídeo, tem um link que você pode baixar a análise especial que foi feita de Magazine Luiza, MGLU3. Então você tem um PDF lá que você pode baixar essa análise especial, a análise mais completa, que hoje teve um evento importante no papel, abriu com gap de baixa. Então falei a respeito, fiz uma análise mais ampla, desde o longo prazo até o curtíssimo a curto prazo gráfico diário. Então uma análise mais completa do papel. Você pode baixar aí gratuitamente essa análise para você aqui abaixo aí na descrição desse vídeo. Vamos então aqui para Petro em engolfo de baixa no gráfico diário e perda da mínima do pregão anterior. Então isso aqui é o quê? Um sinal de baixa, uma tendência de baixa no papel, aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo. Suporte imediato e mais curto é na faixa dos 26,59, seguindo de 25, 26 e 24. E por último a mínima lá nos 25,86. São os suportes mais próximos que eu visualizo para o papel. Para a ação mudar esse viés de baixa, essa tendência de baixa, primeiro sinal para, não que vai mudar a tendência de baixa, mas pelo menos reduzir esse viés, ela tem que voltar para cima da média e para cima desse fundo anterior, ou seja, ter um fechamento aí para cima da média e melhor ainda se for para cima dos R$ 27,27. Veio para cima desse patamar, fechou acima na segunda-feira, anula o topo descendente e cria uma expectativa de alta. Mas para quem estava comprado, a perda da mínima desse pregão de ontem, de quinta-feira, seria um sinal de saída na posição comprada. A perda da mínima do pregão de hoje a partir de segunda-feira, mais um sinal extra de saída na posição comprada para quem está comprado no curtíssimo prazo, no swing trade. Dalton, você vê alguma oportunidade de compra que ainda não? Se voltar para cima aqui desse patamar, dá para avaliar a possibilidade de uma entrada, ou seja, da formação de um fundo ascendente no gráfico semanal do ativo. Vale 3, dia de hoje, conseguiu se manter acima da média, mas mesmo assim com queda, 0,51%. Mas é algo bom, pelo menos manteve-se acima da média. Voltou para cima da média, os compradores estão conseguindo se sustentar acima da média. Primeira alternativa de entrada, comprar superação dessa máxima. Primeira tentativa aí de compra com risco maior, porque está em cima da zona de resistência. Segunda forma, continua aqui mais lateralizando, na próxima semana superou essa máxima, possibilidade de abrir essa compra um pouquinho mais abaixo, mais distante dessa zona de resistência. 3.
E a outra é se lateralizar aqui ou romper e passar a gerar fundo ascendente, enfim. Mas o papel pelo menos vai dando vamos dizer assim, um sinal de que os compradores estão pelo menos mantendo o papel aqui numa região importante e ficando um pouquinho mais para buscar operações na ponta compradora. E para quem está já comprado, perdeu a mínima desse pregão aqui ou desse da quinta-feira, seria o sinal de saída. Por quê? Porque é um topo descendente. Aumentará a chance de poder ter algo para baixo, a favor do sinal mais fraco, mas de um sinal de movimento para baixo no gráfico semanal de perda da mínima da semana passada. Indo agora para os ativos que a gente tem em posição, Arezzo, compra executada no dia de hoje, recomendação de compra, deixa eu até colocar aqui na tela para vocês os dados da entrada desse ativo. Começando aqui falando que o primeiro que é uma entrada a favor de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fundo ascendente, entrada no papel, superação dessa máxima aqui. E vou colocar, fechou em leve queda de 0,4%, vou colocar na tela para vocês visualizarem os pontos de entrada. Entrada por volta dos 98,69 e stop em 96,21, objetivo em 103,5, 103,65, 2,5% aí de tamanho do stop, alocando 20% do capital total neste ativo. Então temos 4 posições em aberto, aí, totalizando 87% de posição comprada nesses papéis. Indo aqui para falar dos ativos que a gente tem justamente posição comprada, não vai alterar muito a questão do stop, né? A Taesa fechou mal no pregão de hoje, a queda de 1%, se afastando um pouco mais da questão do objetivo, gerando um topo, mas é um topo contra a tendência de alta, né? Contra aqui uma tendência de alta. Vamos ver se ela consegue se manter aqui acima dessas duas médias e desse topo aqui para voltar a manter uma expectativa mais positiva para a nossa posição comprada, manter a tendência de alta, mas seguimos com stop no ponto que já foi até exibido aqui na tela anterior, ali, por volta dos 37,66. Depois disso vou falar aqui de Rent 3, eu terminei pulando aqui a Rent 3. Rent 3 fechou aí com leve alta, na verdade estabilidade, mas 0,03%, seguimos comprado, nenhuma mudança, seguimos aí a favor de um fundo ascendente, essa compra aí no papel. E GTA a favor também da tendência. GTA 3 já fechou mal, não conseguiu gerar ali o pivô de alta, não conseguiu romper tudo para cima e gerou um topinho mais baixo que o topo anterior, então gera um sinal um pouco mais negativo. Mas seguimos sem nenhuma mudança na questão do stop. Stop posicionado aí na casa dos R$ 41,15. Após isso, vamos falar de YouTube 4, que no pregão de hoje apresentou aí queda de 0,27%, está dentro do movimento de queda. Por enquanto, a tendência continua sendo de baixa, topo descendente. Muda a tendência se fizer isso aqui, aí gera uma tendência de alta, ainda nada muito relevante. Que a relevância maior para mim seria compras nesse ativo mais para cima dos R$ 29,90 a R$ 30. Mas enquanto, só para mencionar de forma objetiva, que enquanto tiver desse jeito aqui, eu não vejo oportunidade de compra de cara no papel. Me interesso mais acima dos R$ 30. E para quem está comprado e quer trabalhar com algum stop aqui abaixo de um suporte, ficaria o stop abaixo da mínima daqui desses 28,61, pode botar em 28,59. Ação entre as médias no gráfico semanal, ainda sem gerar nenhum sinal de alta. Pelo contrário, né? Na semana passada gerou um sinal de alta, não conseguiu fechar acima da média e nessa semana abortou o sinal de alta. E terminou a semana com queda de 1,24%. Uzi Minas, ativo que foi selecionado aqui no meu Instagram, @devinvest lá nos stories. Alta no pregão de hoje, alta de 1,41%. A ação que veio aqui, ó, fez essa tendência de alta e volta para tendência indefinida. Agora está voltando para cá para um nível de preço que vai aumentando a chance de retomar sua tendência de alta. Já entro comprando papel aqui ou nesse rompimento? Não. Mas fez isso aqui, pivô de alta, compra. O que mais me chama a atenção para compra seria ela superar primeiro esse patamar e depois compra de fundo ascendente ou de pivô de alta a partir do momento que ela romper isso aqui. Pode ser de outra forma? Pode. Chegou próximo aqui, lateralizou, gerou pivô de alta, também andaria para comprar o ativo. Só não entraria comprando agora o papel. Quem está comprado tem a opção de... Tem resistência aqui de 20,50 até patamar de 20,85, que é a faixa de preço onde pode entrar uma pressão vendedora um pouco maior. E tem a opção de trabalhar com stop de proteção de lucro a cada nova mínima ascendente nesse papel. Falando de operação de swing trade. BRKM5, queda forte no pregão de hoje, 5,56%. Topo no mesmo nível do topo anterior. Da alta já tem um topo duplo, tem um topo no mesmo nível do topo anterior, quase um topo duplo. A confirmação desse padrão gráfico é aqui.
se perder a mínima do fundo que fica entre esses dois topos. Ou seja, se oscilar para baixo de 58,22, a ação faz o que então? O que significa isso? Significa que ela vai anular a tendência dela de alta e vai, na verdade, reverter a tendência dela de alta e ficar com a tendência de baixa de curto prazo, com viés de baixa. E aí, por esse padrão gráfico, a projeção de queda aqui fica na casa... esqueci de colocar o imã aqui, deixa eu colocar o imã, vou descer o gráfico até um pouquinho para baixo. Colocar o imã, que fica mais fácil de traçar. Projeção de queda fica em 53,54, ou seja, essa altura aqui, ó, essa distância entre esses dois topos e esse fundo, sendo projetada a partir do 58,22 aqui para baixo, vai bater lá no 53,14, que é a região de um fundo anterior. Qual o suporte mais próximo, então? Essa região que está aqui agora, na faixa dos 58,39 até os 58,22. Após isso, aí a gente vai falar em suporte aqui na faixa dos 56,55. Seguindo agora para... Então, de maneira geral, não vejo compra nesse papel e que para quem está comprado o sinal foi bem negativo. Sinal de baixa lá em cima do topo anterior, um sinal negativo. E aí o fechamento para baixo da média, se é perda de mínima, que seria um sinal também de stop para quem está comprado no Swing Trade em Braskem. Amar 3 gerou um engolfo de baixa em cima ali da média. Entre as médias, pode gerar um cenário mais de indefinição, mas nesse momento está numa leve tendência de baixa de curto prazo. Leve tendência de baixa. A tendência de baixa, por enquanto, vai dando sinais de enfraquecimento, mas ainda mantém essa tendência de baixa, com sinal de baixa. Perda da mínima desse candle 8,18 reforça um pouco mais a chance de ter algo mais para baixo. E aí mais para baixo, vou olhar para o número redondo de R$ 8,00 e média móvel de 13 períodos do gráfico semanal na faixa de R$ 7,87. Para fazer alguma compra nesse papel, que me interessaria muito fazer compra nesse papel para position trade, eu aguardaria mais 1 a 2 semanas aqui, legal se fosse descendente, para buscar uma compra de um fundo em cima ali da média móvel de 3 períodos. Ou seja, e no gráfico diário para swing trade, Dalton, o que você faria? O meu interesse maior seria ter algum, ou fundo duplo, né? Ela vem aqui, aí vem, cai fraco, aí gera um sinal aqui de alta para comprar um fundo duplo, ou ela simplesmente retorna aqui para cima da média e passa a gerar fundo ascendente, o pivô de alta acima desse patamar. Por último aqui a LET3, que no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 2,17%, em cima de um fundo anterior. Opa, da compra aqui, se superar essa máxima, eu não gostaria muito, porque fica muito aqui, ó. É um fundo, o início de um fundo duplo, seria o início, mas a confirmação somente se superar essa máxima. Nesse momento o viés é mais de baixo, o papel também está ali em cima da média, também teria que acontecer algo aqui de perder essa mínima e não ir muito longe e depois gerar um sinal de alta para entrar comprando, assim como eu falei agora há pouco na MAR 3, depois de um longo movimento de alta, dependendo do sinal de alta mais próximo possível da média e aí testando a média, me interessaria um pouco mais para compra. E de maneira geral, se eu olhar aqui para alguns pontos que aqui eram um gap de alta, aqui virou um fundo, aqui deu uma parada aqui em termos de resistência, aqui ficou um pouco tempo acima, enfim, se ela voltar para cima dessa faixa de preço, seja da média ou de uma região aqui mais por volta ali dos 43,60, acima dessa faixa de preço me interessaria um pouco mais em compra de swing trade na LET3, através de alguma sinalização de alta, fundo, padrão de reversão dos candles, pivô de alta, enfim, acima dessa região. Aqui abaixo, só arriscando um pouco mais, tendo um perfil um pouco mais agressivo, se fizer assim, enfraquecimento da queda e depois sinal de alta em cima do suporte, sendo mais agressivo, perfil mais arrojado. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço, um excelente final de semana e até breve.